Oi, gente. Nosso trabalho é sobre o branqueamento de corais e ele foi elaborado pela Gabriela Pereira, pela Giovana Saito e por mim, Maria Clara de Brito. Nós temos uma pequena índice, um pequeno menu do que vamos falar, sendo os tópicos morfologia de corais, o que é o branqueamento de corais, quais são suas causas, os sinais de impacto morfológico, o branqueamento de corais na costa brasileira, a diminuição dos recifes, o novo ecossistema marinho, impactos e medidas de proteção, e por último, as nossas referências. Bom, vamos começar com a morfologia dos corais. Os corais, eles possuem uma função ecológica muito importante, e eles também servem como atividade filtradora, e também, além disso tudo, eles ainda assim servem de abrigo e alimento para diversos elementos da biótica aquática. Os corais, eles são do reino Animalia, do filo Quinidária e da classe Anthozoa, e eles são animais coloniais, que são exclusivamente marinhos, típicos de regiões tropicais, cuja morfologia é representada pelos pólipos na sua forma séssil, e eles possuem um esqueleto externo que é constituído por carbonato de cálcio, perdão. Aqui a gente tem uma fotinho de como é mais ou menos uma morfologia de um coral. Aqui nós podemos ver que eles têm os dentáculos, a boquinha ali, e o que mais nos interessa nesse trabalho é esse esqueleto de calcário. Por que esse esqueleto de calcário nos interessa tanto? Bom, nos interessa porque é nele que ocorre o branqueamento dos corais. O branqueamento dos corais ele é um fenômeno que é relacionado com as mudanças ambientais, geralmente pelo aumento da temperatura da água. E ele é um processo no qual o coral perde as algas fotossintetizantes, que são chamadas de zooxantelas. Perdão se eu tiver pronunciado errado, mas enfim. E esse processo ele pode ser causado também pela perda do pigmento dessas algas que dá cor ao coral. Em decorrência desses fatores, o coral acaba se tornando translúcido e é possível observar o esqueleto de carbonato de cálcio desse animal. Esse é o motivo pelo qual o problema é conhecido como branqueamento de corais. Bom, pessoal, a maior causa do branqueamento dos corais é o aumento da temperatura dos oceanos. Isso acontece por conta do efeito estufa. O que é o efeito estufa? Ele pode ser visto, né, analisado como um carro fechado no sol. O vidro ele permite a passagem do sol, mas não permite que o calor que é gerado lá dentro saia. Então, grande parte do nosso calor é bloqueado pela barreira de gases de efeito estufa. É um efeito natural, mas ele aumenta com a emissão de gás carbônico na atmosfera. Pode passar, gente. Bom, nessa interação, os gases de efeito estufa, o GEE, absorvem a radiação solar e emitem de volta para a superfície da Terra o calor. Mas como que o oceano age, né? Reage a essa alta de temperatura? Então, o oceano ele absorve mais de 90% do excesso de calor gerado pelas atividades humanas. Esse gás carbônico gerado, o oceano absorve mais de 90% dessa quantidade de calor gerado por esses gases. Bom, ele absorve cerca também de 23% das emissões anuais de CO2 da atmosfera, sendo ele um tipo de amortecedor contra as mudanças climáticas. Os sinais de impacto, alguns sinais de impacto morfológicos na estrutura desses corais são: algumas espécies criam um envoltório, uma capa, para tentar se proteger dessa alta temperatura. Essa capa normalmente é fluorescente, ela dá um destaque a esses corais, muitas pessoas acham muito bonitos, mas é uma reação do coral contra as mudanças climáticas. Isso não adianta muito, o coral ainda vai sofrer com o branqueamento,
mas pode demorar um pouco mais de tempo. No Brasil, os eventos de branqueamento são observados desde a década de 1990. No entanto, era raramente observada uma mortalidade muito grande. Só que em 2019 foi registrado o maior evento de branqueamento do Brasil, tanto em intensidade quanto em tempo de duração. Durante o período de janeiro a maio, acabou ocorrendo uma elevação recorde das temperaturas das águas em Recifes, no sul da Bahia. Em algumas áreas mais rasas, a temperatura chegou a 31,4 graus Celsius, sendo que a temperatura normal é de 27 graus Celsius, e o branqueamento chegou a ser tão severo que cerca de 90% das colônias de coral de fogo elas não se recuperaram e infelizmente acabaram morrendo, e até colônias de corais cérebros, que são consideradas espécies muito resistentes, eles tiveram umas taxas de branqueamento muito altas, chegando próximas de 80%. O branqueamento ele também afetou as ilhas oceânicas, como o Atol das Rocas, no Rio Grande do Norte, o arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco, e Ilha da Trindade, no Espírito Santo. Isso tudo além do litoral norte de São Paulo e também em algumas áreas na região de Lagos, no estado do Rio de Janeiro. Em 2020, o cenário ele também não mudou muito. Em meados de março, a água do Nordeste também esquentou além do esperado e os pesquisadores acabaram identificando um novo evento de branqueamento, desde o Rio Grande do Norte até o norte de Salvador. As temperaturas médias elas acabaram chegando a quase 30 graus Celsius, que são 2 graus mais quentes do que os valores que eram registrados nessa mesma época em anos anteriores nessa região. E agora a gente tem um videozinho que mostra como é que está mais ou menos a costa brasileira e o branqueamento de corais. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a diminuição dos recifes de corais. A gente pode notar pelas duas imagens que essa diminuição, que é causada pelo branqueamento, ela tem um impacto muito grande na ecologia, né, dessa região, no ecossistema. Ela influencia na quantidade de peixes que se alimentam, influencia na quantidade de peixes também que habitam aquela região. E a Giovana vai falar um pouquinho mais. Agora eu vou falar para vocês como seria o ecossistema sem os corais. Então, a morte dos corais, ela resulta numa perda de habitat para inúmeros animais e plantas que dependem dele para viver. Sem essa fonte de alimento e proteção, o número de espécies cairá drasticamente. Um exemplo disso são dos peixes papagaios, dos camarões, a estrela do mar, da tartaruga marinha, entre outros. Além disso, o branqueamento de coral não é uma crise regional, é uma crise global. E a sua perda, desculpa, a sua perda ela permanente não afetará apenas a fauna e a flora, mas também ele é fonte de alimento e de renda para alguns seres humanos. A perda dos recifes de corais vai privar milhões de habitantes costeiros de uma importante fonte de alimento e de renda. E, além disso, o coral ele forma uma barreira natural contra algumas tempestades, e com a perda dele vai perder também essa barreira natural. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre os impactos socioeconômicos. Então, com os recifes de coral degradados, eles são capazes de fornecer os serviços ecossistêmicos dos quais as comunidades humanas locais dependem. Com eles degradados, vão ser menos produtivos e podem não ser capazes de sustentar a taxa de acreção necessária para garantir que os recifes continuem fornecendo o serviço de proteção da ilha e da costa. É o que eu falei anteriormente, eles fornecem um serviço de proteção natural das ilhas. E com a perda deles, um dos impactos socioeconômicos é esse.
Além disso, com os recifes danificados pelo branqueamento, eles podem perder rapidamente muitas características que sustentam o apelo estético fundamental para o turismo nesse recife. Muitas cidades, elas vivem do ecoturismo e vivem do turismo do mergulho para as pessoas verem o coral. A resultante disso seria a perda das atividades turísticas, que poderiam ameaçar a subsistência de muitos locais. Ainda falando sobre os impactos socioeconômicos, os eventos de branqueamento de coral levam a mortalidade significativa de peixes, podem levar a grandes mudanças nas comunidades de peixes. Muitos desses peixes servem de alimento para as comunidades. Com isso, eles vão perder também a oferta de alimentos e de atividade econômica também, que estão associadas a esses peixes. Fora os valores culturais de muitas comunidades e ilhas tropicais, como, por exemplo, locais religiosos, usos tradicionais de recursos marinhos, que dependem desses recifes de corais saudáveis e serão afetados negativamente. Fora isso, os recifes de corais são uma valiosa fonte de compostos farmacêuticos. Sem esses recifes, é menos provável que as fontes que tenham fontes de recursos medicinais importantes. Essas fontes de recursos fazem medicamentos para doenças cardíacas, para câncer e para outras doenças. Aqui é um gráfico que mostra a perda econômica estimada para o turismo, para a pesca e para a biodiversidade, com o resultado do branqueamento de coral. Então, a gente pode ver que no turismo a perda seria de 10 a 40 bilhões de dólares, na pesca a perda seria de 7 a 23 bilhões de dólares, e na biodiversidade a perda seria de 6 a 22 bilhões de dólares. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os impactos ecológicos. É provável que com os corais branqueados reduzam as taxas de crescimento e as taxas reprodutivas e aumentem a suscetibilidade a doenças e elevem as taxas de mortalidade. A mudança na composição dos corais pode ocorrer quando as espécies suscetíveis são mortas por evento de branqueamento. Ou seja, o que eu acabei de falar foi que a mudança na composição desses corais vai fazer que mais espécies sejam suscetíveis à morte. As mudanças nas comunidades dos corais também afetam as espécies que dependem dele. Muitos peixes, invertebrados, eles dependem dos corais para alimentação, para abrigo, para habitat e para o recrutamento. E o declínio na biodiversidade, na diversidade genética e de espécies podem ocorrer quando os corais morrem por causa do branqueamento. Agora, eu vou falar um pouco das medidas de proteção. Primeiro, o que os governos estão fazendo para que tenham os corais protegidos. A primeira notícia é da Austrália, onde tem a grande barreira de corais, é um dos lugares mais afetados pelo branqueamento. Esse plano de conservação é de 35 anos, porque os corais são um patrimônio mundial e a proteção deles é prioridade. Essa proposta foi dada pela Unesco. A segunda notícia do governo, organização, ação com medidas para a conservação dos corais, ela é aqui do Brasil. Foram estabelecidas 146 ações com 10 objetivos que visam melhorar o estado de conservação dos ambientes coralinos. As áreas que vão receber essas mudanças são 18 e vão do Maranhão a Santa Catarina e é para ser feita até 2021. Esse plano contou com a ação de 100 pesquisadores, técnicos, pescadores, lideranças comunitárias e ONGs, organizações não governamentais. Além disso, a gente tem aqui uma notícia da Nature que fala que
o planeta perdeu 14% dos seus corais desde 2009 devido ao aumento da temperatura na superfície do mar. Fora o que eu já tinha falado, né, sobre por que a gente não pode perder esses corais, se continuar desse jeito, a gente vai perder muito mais que 14%. E 14% do planeta é muita coisa. A última notícia é no Brasil também, que novos subsídios foram feitos para conservação e restauração de ambientes marinhos. E entre esses ambientes marinhos estão os corais. Até o momento, que foi em 2017 essa notícia, o programa deu um subsídio de $60 mil para 5 projetos que querem restaurar os corais. Agora, outras medidas de proteção. É o que a gente pode fazer para ajudar a conservar os corais. São 10 medidas, 10 formas de proteger os corais. Então, escolher uma comida de forma sustentável, economizar água, porque quanto menos água você usar, menos resíduos voltam para o oceano. Fazer voluntariados para fazer limpezas nas orlas e nas praias. Os corais eles já são os presentes da natureza, né? Não é necessário e não pode dar eles como presente para alguém. Quando for fazer turismo, fazer ecoturismo, não tocar e não pisar como esses mergulhadores estão fazendo. Não interferir na vida dos corais. A gente tem que lembrar que eles são animais também e que eles sofrem com isso. Usar lâmpadas de longa duração, porque elas diminuem a emissão de gases e as mudanças climáticas que são causadas por essas emissões de gases afetam os corais. Praticar passeios de barcos sustentáveis e saudáveis, ou seja, quando a embarcação parar, que seja num lugar que não afete os corais, que não ancore em cima dos corais. Juntar os lixos da praia, não jogar lixo na praia e não jogar resíduos químicos nas águas. Ou seja, são 10 medidas que a gente pode fazer no nosso dia a dia para que não afete os ambientes coralinos. E essas são as nossas referências. Obrigada.